Começa agora o programa Conversando com o Povo. Relatos da terra do Boqueirão, com Dr. Antônio Petronilo. Programa Conversando com o Povo. É meu xodó, minha belezura, ela que mora a felicidade, amor formando arquitetura, tem pareia não, minha cidade. Alexandre Dantas. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural AM Parelhas. Mais um programa Conversando com o Povo aqui com o Dr. Antônio. Dr. Antônio, esta semana a gente está fazendo o nosso programa e nós tivemos uma data comemorativa que a gente não pode deixar de falar, que foi a emancipação política do município de Parelhas. Parelhas fez agora, no dia 8 de novembro, seus 89 anos. Seria interessante que a gente fizesse aqui um breve relato sobre essa emancipação, para que até os jovens, as pessoas que estão nos ouvindo, eles tivessem uma noção de como foi que ocorreu, que aconteceu a emancipação política do nosso município. Estivemos para isso conversando com Tertuliano, que é um pesquisador aqui do município. A gente agradece bastante a Tertuliano pela sua colaboração com o programa Conversando com o Povo. Um abraço grande, Tertuliano. O pilar da questão da emancipação política do município de Parelhas foi o senhor Bernardino de Sena. Ele era intendente à época, e isso ocorreu no dia 8 de novembro de 1926, e ele era intendente quando Parelhas pertencia ao município de Jardim do Seridó. E o intendente, para que os ouvintes entendam, era o vereador da época. E Bernardino de Sena, naquele período, chegou a ser tipo prefeito aqui da intendência de Jardim do Seridó por um período. Houve um afastamento de uma pessoa que era o intendente e ele terminou por assumir. E nesse período ele teve a oportunidade de buscar a emancipação de Parelhas. Isso por quê? Por uma questão muito simples. Desde aquela época, o município de Parelhas já tinha um desenvolvimento econômico muito bom, pessoas empreendedoras aqui no município, eram várias atividades que eram desenvolvidas. Aqui a gente tinha uma fábrica de óleo de mamona que produzia esse óleo para as lamparinas. Naquela época elas eram a lamparina. Tinha as casas de farinha, né, que a gente fica até surpreso por ter essa notícia na história de que nós tínhamos casas de farinha. Nosso amigo Tertuliano reportou que eram várias casas de farinha e hoje a gente não vê praticamente nenhuma planta de mandioca no município de Parelhas. Nós estivemos em outra visita, doutor Antônio, que fizemos atrás da serra, a surpresa de encontrarmos lá uma pequena roça lá de mandioca, que é a planta que produz a farinha. E também tínhamos aqui no município a pecuária, que já era forte naquela época, e também a questão do comércio. Parelhas tinha as parelhas de cavalos, né? Os tropeiros vinham e se reuniam à margem do rio Seridó para fazer suas disputas e tudo mais. E isso aí alavancou o desenvolvimento econômico do município, fazendo com que nossa cidade, desde aquela época, já tivesse uma forte economia, tivesse uma forte atividade aqui a fazer com que Parelhas terminasse por vir a se emancipar do município de Jardim do Seridó. E então o senhor Bernardino de Sena, naquele período, ele teve a oportunidade de ir a Natal e convenceu o então governador do estado daquele período, que se chamava José Augusto Bezerra de Medeiros, elencando todas essas questões, principalmente com relação às atividades que eram desenvolvidas no município de Parelhas, para convencer aquele governador que Parelhas poderia se sustentar, tinha receita suficiente já para que pudesse se emancipar e se manter independentemente do município de Jardim do Seridó. E com esses argumentos que foi levado pelo senhor Bernardino de Sena, o governador do estado à época terminou se convencendo e então, no dia 8 de novembro de 1926, o município de Parelhas se emancipou e a cidade passou a determinar os seus rumos e não dependendo mais do município de Jardim do Seridó. Daí tivemos o nosso primeiro prefeito, que foi o senhor Laurentino Bezerra, que era chamado de Seu Louro. Essa é uma breve história, doutor Antônio, e caros ouvintes do programa Conversando com o Povo, da nossa emancipação política, que foi agora no dia 8 de novembro, e que nós achamos que fosse importante relatar para que as pessoas conhecessem um pouquinho
da história da nossa querida cidade de Parelhas. Um abraço a todos. Parelha de Antão, Chico Sena, Galega, Boa Luzia e Pititel, São Sebastião tem novena. Parelhas é porteira do caminho do céu. 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 Você está ouvindo o programa Conversando com o Povo. Doutor Antônio Petronilo. Bom dia, ouvintes, Conversando com o Povo. Estamos aqui na Cruz do Monte com Tico Salvino. Tico Salvino é um homem, filho de João Salvino, é um pedaço vivo da história de Parelhas, a família dele toda daqui. Ele conhece bem as coisas. Ele tem algumas histórias, as coisas que acontecem, as histórias que acontecem pelas ruas, pelas calçadas, pelas esquinas. E ele tocando no assunto, eu fiquei admirado, até vou puxar por ele aqui sobre isso. Bom dia, Tico Salvino. Bom dia, Parelhas. Eu estou aqui ao lado de Antônio Petronilo, ele fazendo um trabalho, e eu, que sou uma pessoa mais antiga da família de João Salvino e Rita Ferreira de Souza, a gente aqui, depois que ele chegava na nossa terra, Parelhas, teve uma época aqui que a gente via todos os dias passar anjo para o cemitério. E as pessoas mais velhas sempre me diziam: aqui vai chegar um médico e ele vai fazer um trabalho que vai melhorar a saúde dessas crianças. Com o decorrer do tempo, chegou o doutor Antônio em Parelhas em 1978 e começou um trabalho aqui, fazendo um trabalho muito importante, cobrando das autoridades municipais um trabalho de saneamento de esgoto, e com isso esse trabalho combateu muito a mortalidade infantil. Realmente, eu como médico lhe digo que quando uma cidade não tem saneamento, as categorias humanas que sofrem mais são aquelas mais vulneráveis, ou seja, as crianças e os idosos. E a primeira preocupação da gente na política foi exatamente deixar a cidade 100% saneada no nosso primeiro mandato. Doutor Antônio me dizendo outro dia, ele ia para Recife dar um diploma a uma criança que se formou no bairro São Sebastião. Isso é uma das coisas muito importantes. Eu admiro demais Antônio Petronilo como amigo, como cidadão, e é uma pessoa que veio para Parelhas para fazer alguma coisa para o Parelhas e está aí na história de Parelhas. Muito obrigado, Tico. Deus ilumine você e sua família. Programa Conversando com o Povo. Estamos aqui na Casa de Glória do nosso amigo Mourão, e ao lado de Tia Angel, que é a diretora da COEPAR. Nós hoje, um assunto extremamente importante é falar sobre a COEPAR. A COEPAR é uma das escolas, das melhores escolas do Rio Grande do Norte. É uma escola que caiu do céu. É uma escola que no meu primeiro mandato, eu estava com a verba, eu recebi um prédio construído pela metade, só coberto e sem portas. Então, como ele era vizinho ao CAIC, e o CAIC já tinha 1000 vagas, e o CAIC nunca chegou a inteirar as 1000 vagas, 1000 alunos na escola. Então, uma escola vizinha ao CAIC com 1000 vagas era impossível de funcionar. Então, eu como prefeito fiquei de administrar esse patrimônio público com imensa dificuldade, que além da falta de recursos, a gente também não podia deixar o prédio cair. Naquela época, alguns dos estudantes de Parelhas estudavam em Coar Novo, pagavam escola particular. Além de pagar a escola cara lá em Coar Novo, a gente também pagava o transporte. E surgiu a ideia das pessoas aqui de Parelhas de a gente fazer uma cooperativa. Então se juntaram as pessoas da sociedade de Parelhas, pessoas importantes. Eu estou aqui ao lado de Glória, ela vai contar a história, né? Ela que participou, né? E nós trouxemos o doutor Luceno, que era o presidente das cooperativas do Rio Grande do Norte, e ele nos orientou a fazer essa cooperativa, e o resto da história eu vou passar para a Glória de Mourão contar. Bom dia a todos. Né? Então a história que o doutor Antônio está aqui, não é, contando, quando iniciou, né, foi uma luta muito grande, não é? A gente tinha, os nossos filhos tinham que acordar muito cedo para viajar para Currais Novos, para estudar, e começou com um ônibus, depois já eram 2 ônibus, não é?
e foi aumentando, e a gente se reuniu, nós mães, nos reunimos, né, para a gente construir aqui uma escola cooperativa, né? A gente pensou nisso. Nós nos reunimos, as mães, né? Nós fomos primeiro conversar com o prefeito, né, que era Dr. Antônio Petronilo, para ver se ele cedia, e só que esse prédio estava inacabado. Mas Dr. Antônio se prontificou muito bem, não é? Até elogiou a nossa ideia de criar essa escola para que deixasse, né, os nossos filhos, os filhos de Parelhas, pudessem estudar nessa escola. Eu sei que a gente, em 94, isso foi em 1994, e em 1995 a gente já começou a escola, né? 137 alunos. Muito obrigado, Glória. Nós vamos aqui passar para a Angelita, a diretora atual, mas dizendo que aquela escola é uma das melhores escolas do Rio Grande do Norte. Ela é uma escola bem conceituada, e o resultado é que os alunos que saem daqui, geralmente eles fazem bonito lá fora. Então eu costumo dizer que os alunos da COEPA são os nossos embaixadores lá fora, né, com relação à educação. Eu passar para aqui a Angelita, ela é uma pessoa super esforçada, ama aquela escola de todo o coração, a gente viu a paixão nos olhos dela, e é uma pessoa que a gente sabe que ela se dedica de corpo e alma à administração daquela escola. Me conta, Angelita, como é que está aquela escola? Então, bom dia. Agradeço em nome de quem faz a COEPA, porque a escola é feita a muitas mãos, né? A gente sabe que são muitas mãos que trabalharam, que trabalham e que, se Deus quiser, vão continuar trabalhando para a escola continuar. Parelhas é um celeiro de bons professores, de bons alunos também, onde a gente chega com aluno de Parelhas e com professor de Parelhas, acaba sendo referência de maneira geral, sem menosprezar nenhuma escola. Mas como a gente está aqui para falar da COEPA, né, que hoje ela que começou a funcionar de fato em 95 como escola, em 94 como cooperativa, né, existem uns diferenciais entre a escola privada convencional e uma escola cooperativa, né? Assim, hoje a gente tem 397 alunos e a gente pretende continuar, pretende que muitas gerações ainda possam levar adiante esse projeto, que foi ousado, foi muito ousado, doutor Antônio, esse projeto foi muito ousado, Glória. Quer dizer, começar uma cooperativa não é para os fortes, né? Como diz o ditado, é para os fortes, e manter também é uma coisa que não é fácil, mas fazer educação é muito bom. E assim, é como o doutor Antônio falou, os alunos da COEPA acabam sendo embaixadores de Parelhas. A gente chega no hospital, tem ex-alunos nossos, a gente chega em qualquer repartição, tem alunos nossos, no mercado de trabalho tem alunos nossos. E existe essa cultura do aluno da COEPA, ele quer seguir adiante, ele não se conforma apenas com o ensino médio, ele quer seguir adiante. Então, cedo ou tarde, ele vai estar nos bancos acadêmicos, cedo ou tarde ele vai estar no mercado de trabalho sendo um grande profissional, que é a nossa meta, formar grandes cidadãos. Eu fiquei muito feliz com a colocação de Angelita e queria também fazer referência aos ex-diretores, né? Entre eles o Giltinho e muitos outros, né, que foram extremamente importantes, que Giltinho toda semana ia lá, quando eu era prefeito, toda semana ia lá me aperrear, rapaz, falta isso e falta aquilo, e a gente procurando fazer da melhor maneira. Então, muito obrigado, Angelita, muito obrigado, Glória. Estou aqui na casa de Douglas, é um amigo meu que veio ao mundo aqui, na época a gente estava presente, né? É uma das pessoas que eu vi nascer, vi crescer. A gente acompanhou nas creches, né, a sua evolução, um menino inteligente, um menino com um olhar bem esperto, né, e que a gente tinha toda a consideração, eu tinha muita admiração por esse menino, porque a gente sabia que ele um dia ia ser alguém. Por sinal, ele foi um menino nas creches. Então, Douglas, você se lembra do tempo que você era das creches? Com quantos anos você entrou para lá, para as creches? Bem, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural, AM de Parelhas. Eu entrei muito novo na creche, eu tinha praticamente 3 anos no período de 3 anos a 5 anos, era bem novo. Inclusive, ela foi bem importante no que se refere à minha entrada na sociedade, no que se refere ao processo de educação, né? Que tendo em vista que, além do processo escolar, tanto a família quanto a sociedade, elas fazem parte do processo de educação de um indivíduo. E a creche, ela foi como um modelo de isenção primária, para mim entrar da forma educativa na sociedade. Depois da creche, você foi para qual escola? Bem, a minha vida estudantil começou da seguinte forma: ingressei na creche Francisca Pereira Luciano, aqui no bairro Ivan Bezerra. Logo após a creche, eu iniciei meus estudos no Terezinha de Castro. Logo depois do Terezinha de Castro, eu fui para o Caíque Mauro Medeiros. Logo após o Caíque,
por orientação do meu irmão, eu fui para o Arnaldo Bezerra. E o Arnaldo Bezerra, ele existe um programa, na verdade, das escolas municipais, em que são ofertadas 2 bolsas estudantis de acesso à Escola Cooperativa Educacional de Parelhas. E eu fui privilegiado com uma dessas bolsas, tive esse privilégio de participar desse programa e estar hoje, atualmente, na Escola Cooperativa de Parelhas, na qual eu estudei 3 anos do ensino médio, assim como a bolsa ela permite. E estou concluindo hoje esse ano, doutor, 3º ano aí. E na minha carreira de estudante pretendo com certeza fazer universidade, né? Um sonho de todo jovem hoje, fazer universidade, muitas chances as universidades oferecem. Em termo educacional, finalizou, eu estou concluindo o ensino médio na Escola Cooperativa de Parelhas. E você está com quantos anos agora? Tenho 18. 18, pois bem. 18 anos depois a gente vê florar, produzir um fruto como você. Você é uma pessoa que é como se fosse uma coisa que a gente sempre pensou em que acontecesse, né? Com certeza você terminando o seu 2º grau, você vai passar no vestibular ou então vai se tornar um profissional qualificado e você não vai precisar de favores de ninguém para vencer na sua vida. Então manda o seu recado. Eu tenho para dizer a vocês que vocês, acima de tudo, o respeito ele tem que estar em todo local. Vocês saberem entrar em um local, respeitar quem é idoso, respeitar quem é jovem, respeitar quem é criança. O respeito ela é de extrema importância fundamental no que se refere a um bom caminho. Eu aconselho a vocês estudarem bastante, vocês conseguirem várias conquistas com seus estudos e que procurem vocês, jovens, se envolver em qualquer programa cultural daqui da cidade. E na nossa cidade a gente possui vários programas que eles são de base fixa, muito bons, para que vocês possam ocupar em sua mente, além da escola, justamente. Nós temos a Orquestra Sanfônica, o Grupo de Violões de Parelhas, Brasileirinhos e várias outras instituições que possam ajudar esse engajamento dos jovens na sociedade. Parabéns a você e sua família. Deus ilumine todos nós. Programa Conversando com o Povo. Estamos agora com o Júnior, que é um amigo, irmão da Igreja Adventista, que vai nos falar um pouco acerca dos jovens, acerca do profissionalismo, da profissionalização, viu, Júnior? Júnior do motor, Júnior é eletricista, tem sua atividade aqui no bairro Cruz do Monte e a gente queria que você falasse um pouco da importância de como foi na sua vida, o curso que você fez e a profissão que você tem hoje, que desenvolve aqui, que gera o sustento de sua família, meu amigo. Ok, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio AM de Parelhas. É uma satisfação participar desse programa. A minha profissão, realmente, eu comecei na cidade de Currais Novos e o campo lá era um pouco fechado para essa área. E eu vim para Parelhas, já estou com 20 anos e graças a Deus estou bem aqui na cidade. Tenho o meu pequeno comércio, construí uma família aqui e graças a Deus é muito importante para mim e o jovem também de Parelhas, eu vejo assim, que se dedique a estudar, procurar uma profissão para que no futuro eles possam ser uns homens de bens. Eu vejo assim, muitas pessoas não buscam a Deus, principalmente os pais, as mães, e deixam os filhos à vontade. E a gente vemos que a violência, como você já citou, a violência está muito grande na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas em todo o país. E eu gostaria muito de pedir, em nome de Deus, é lógico, que as famílias se dedicassem mais ao nosso Deus, procurassem mais entrar numa religião para que possa ter uma vida melhor, porque na realidade muitas pessoas têm saído por outros caminhos que não conduzem à felicidade. Pois, Júnior, eu gostaria de agradecer a tudo que você tem feito, né? Parelhas lhe acolheu, você hoje está aqui como morador de Parelhas e graças a Deus fazendo um bom trabalho, tanto da parte econômica quanto também colaborando na parte social, juntamente com o trabalho de seus irmãos da igreja. Eu sou quem agradeço, obrigado. Mais uma vez no Cruz do Monte, estou aqui ao meu lado com Jeová. Jeová do Cruz do Monte é uma pessoa conhecida, é um homem do povo, é um homem que conhece todas as coisas, todos os problemas. E quando eu era prefeito, ele foi uma pessoa que ficou sempre me visitando lá na prefeitura e fazendo os pedidos, as reclamações, ele trazendo os problemas e baseado no que ele sempre pedia pra gente, a gente ia ajudando para ele. Ele tinha crianças nas creches, não tinha, Jeová? Como é que era o atendimento nas creches? Doutor Antônio, primeiramente é um prazer imenso estar falando com o senhor. E sobre a creche, doutor Antônio, na época que o senhor foi prefeito a primeira vez, o que eu vi, doutor Antônio, foi o senhor ver aqui no bairro Cruz do Monte, a creche, já tinha o prédio da creche, mas era pequena, funcionava com dificuldade e faltava o alimento próprio que as crianças
precisava. E o senhor veio aqui e aumentou a creche, remodelou, dando condições para as crianças e para as professoras que tomaram de conta dessas crianças. Hoje eu tenho filha formada e passou por aquela creche. Muito obrigado pela rede de escuto, que até o povo botou o apelido do senhor, doutorzinho de escuto. Nosso bairro só veio crescer, muito mais depois que o senhor foi prefeito. Doutor Antônio, é a Casa da Família. E a Casa da Família foi muito importante na sua administração. Eu arrumei o prédio e o senhor trouxe a Casa da Família aqui para Travessa, Ivan Bezerra e Cruz do Monte. Muito obrigado pela Casa da Família que o senhor trouxe para nosso bairro. E com relação ao esporte, Jeová, como é que você acha o campo de futebol? Se a gente precisa melhorar alguma coisa no esporte, principalmente para a questão desses jovens aí, né? Para a questão de envolvê-los nas atividades esportivas, para tanto da questão do esporte como da questão da educação. Alexandre, o esporte do nosso bairro e de Parelha, ele está passando uma fase muito difícil. E nós precisamos de ocupar esses meninos, esses jovens no campo jogando bola. Porque as coisas estão muito complicadas. Se nós estivéssemos tendo ajuda, apoio, não estava acontecendo o que está acontecendo no nosso bairro e até em Parelha. Porque o futebol está acabado e tem muito medo de renovar e ajeitar o esporte. Pois, Jeová, foi uma satisfação, meu amigo, falar com você. Está sendo levado ao programa Conversando com o Povo, as suas reivindicações. E, mais uma vez, obrigado e fique com Deus e até a próxima, meu amigo. Conversando com o povo aqui no bairro Cruz do Monte. Estou na casa de Xixita, filha de Mané Diana, um amigão histórico aqui do bairro, né? A sua mãe que está presente. Então, são pessoas importantíssimas na história da nossa política, né? Da nossa convivência aqui no bairro Cruz do Monte. E Xixita, por coincidência, é uma pessoa que teve filhos nas creches. Eu vi falar que os meninos, quando saem da creche, com 6 anos de idade, já sabem ler. É verdade isso? Como é que eram seus filhos? É verdade, doutor Antônio. Eles já saíram a aprender a ler, né? Já na creche, já saíram bem. Já para o primeiro ano, né? Já sabem ler, escrever. Para mim, era ótimo. Nunca tive problema com nenhuma das funcionárias. A alimentação era ótima e até então valeu a pena. Eu chegava nas creches, nas primeiras visitas que eu fazia como médico para medicar as crianças. Quando eu fazia a primeira visita, de cada 1000 crianças, eu deixava 600 receitas. Quando a gente foi melhorando a alimentação, com os cuidados, a higiene, né? O carinho, né? A educação, aí foram diminuindo o número de receitas que a gente dava toda semana. E quando foi mais ou menos com 6 meses, a gente passava nas 1000 crianças e não deixava nenhuma receita, porque não tinha mais nenhuma criança doente. Isso significava, Gita, que os filhos da gente estavam a cada tempo ficando mais bem nutridos e mais fortes e mais resistentes. E é por isso que quando chegar na metade do ano, a gente não precisava quase deixar nenhuma receita para as crianças. Então, a gente que é médico, a gente sente isso. A gente sente que isso é importante porque a gente conhece o trabalho, a gente sabe que é assim. Então, a gente se interessava não só para matar a fome das crianças, mas também para aumentar a resistência e melhorando também a qualidade da inteligência. E agradecer, né, o tempo que o senhor cuidou dos meus filhos, que foi um tempo ótimo mesmo. Eu só tenho que agradecer. Pois bem, então, encerrando, eu quero agradecer a você, deixar um abraço lá no céu para o nosso amigo Manel Diana, que não se encontra mais entre nós, sua mãe e toda a sua família. Muito obrigado a todos e Deus ilumina a todos nós. Muito obrigado. Conversando com o Povo, está aqui na Cruz do Monte, aqui com Jeane, com Arthur, Gerlândia. A gente ia passando aqui, sentou com eles e ficou conversando. Vou conversar aqui com Jeane. Eu acho que as famílias dos dependentes precisam muito que a sociedade ajude, né? Porque é muito triste ver uma família se perdendo assim nas drogas e não ter oportunidade de se tratar, né? Porque é muita pouca oportunidade. Sempre vem o pastor de fora, Alexandre, que leva, mas não é todo mundo que quer ajudar, né? Eu queria que a sociedade ajudasse mais, porque só sabe discriminar, não sabe ajudar ninguém. Se todo mundo se reúne, se ajudasse, vê que é uma dependência, não é porque a pessoa quer, e ajudasse ao próximo como deveria ser, o mundo seria melhor, não de tanto discriminação como tem no mundo. Eu vou citar até aqui o caso de Cabelo, que todo mundo conhece aqui. A família dele foi lá na secretaria esses dias, pedindo, implorando, e ele também, para que arranjasse um local, uma clínica para ele se tratar também. E a gente começou a batalhar, não só eu, que assim, não só sou eu que faço, tem muitas pessoas de
Parelhas que fazem também, que procuram ajudar as pessoas das igrejas. Isso aí que você está dizendo é uma coisa séria e que a população como um todo tem que se organizar para que a gente cuide melhor dessas pessoas que são dependentes químicas, que na maioria das vezes imploram para terem ajuda e terminam, às vezes não tendo e às vezes fazendo coisas erradas, por essa condição que eles se envolvem, que eles estão, e a gente tem que procurar realmente se unir para que a coisa realmente funcione e que a gente cuide dessas pessoas. E que Deus lhe ilumine, que você continue sendo essa pessoa que você é. Pois eu quero agradecer a vocês, um abraço a todos e fiquem com Deus. E falando em Cruz do Monte, nós não poderíamos de falar no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que foi implantado no município de Parelhas e desde sua implantação aqui no bairro do Cruz do Monte, ele vem desenvolvendo um importante papel para o nosso município. Estou aqui com o Medeirinho, que é o educador físico lá do NASF, e pode nos falar um pouco, doutor Antônio, acerca da importância do NASF, de sua implantação e tudo que ele fez e que esse núcleo faz para os municípios de nossa terra. Bom dia, Alexandre. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia aos ouvintes do programa Conversando com o Povo. Então, o NASF foi implantado em Parelhas no ano de 2011, né, com a perspectiva de melhorar a qualidade de vida dos munícipes aqui de Parelhas, contendo vários profissionais, como educador físico, assim como eu, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistentes sociais. Então, nós desenvolvemos trabalhos voltados principalmente para a qualidade de vida, a prevenção de saúde, a promoção da saúde, prevenção de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. Então, nós sabemos que a prevenção de doenças torna-se bem mais barato para o governo e para a população, para o ser humano em si, do que o tratamento dessas doenças. Então, o NASF aqui no Cruz do Monte, depois de implantado aqui no bairro Cruz do Monte, trouxe essa qualidade de vida a mais, ficou mais próximo da população aqui do bairro, que pode até chegar à nossa sede aqui na rua Comendador José Gomes, conversar com nossos profissionais. Em cima disso, nós formamos grupos, prescrevemos dietas, tem atendimento psicológico. Então, todas essas atividades são desenvolvidas aqui na sede do NASF. Aproveitando a oportunidade, Alexandre, doutor Antônio, eu queria parabenizar também aos meus amigos vereadores Tom e Pepe, os vereadores que tiveram uma visão responsável de ter essa saúde preventiva, de trazer esses equipamentos sociais para promover a saúde preventiva para a população, né? Através de emenda do senador Garibaldi, essa Academia da Saúde na Praça Badolha Araújo, ali no bairro Maria Terceira, e a Academia da Saúde lá no povoado Santo Antônio da Cobra, assim como também a Academia da Terceira Idade e o calçadão da rua Padre Bento, tornou-se o cartão postal mais bonito da cidade de Parelhas. Pois, meu amigo, muito boa a sua fala. Quero só agradecer aqui por participar do programa Conversando com o Povo e até a próxima oportunidade. Obrigado, Medeirinho. Você está ouvindo o programa Conversando com o Povo. No programa Conversando com o Povo, estamos aqui com o empresário Romildo Azevedo, o nosso querido Formiga Preta. Como ele é uma pessoa que já colaborou bastante com o nosso município, já foi vereador, candidato a prefeito, enfim, tem sua participação na política, sempre buscando alguma coisa para o nosso município. E a gente não poderia falar no bairro Cruz do Monte sem falar em Romildo, sem pedir que ele dê a sua fala, dê a sua colaboração, enquanto pessoa que sempre luta principalmente pelos mais humildes, né, Romildo? Bom dia, ouvinte da Rádio AM Parelhas, bom dia, Alexandre, bom dia, doutor Antônio. Eu quero dizer, Alexandre, nesse momento que eu fiz parte da política, ainda faço um pouco da parte da política, porque assim, fui vereador 3 mandatos, fui candidato a vice, fui candidato a prefeito 2 vezes, mas que eu não ganhei, mas também não tenho queixa de ninguém. Isso é da vida. Falando do bairro Cruz do Monte, você sabe que no bairro Cruz do Monte, quando o doutor Antônio foi prefeito, eu era vereador e eu consegui, com o doutor Antônio e com meus amigos, a construir aquele campo, Mauro Medeiro, que hoje está lá, que eu vejo que o bairro precisava. E a gente construímos na amizade, todo mundo ajudando, a prefeitura ajudou na maneira do possível, mas a população também ajudou muito. E o campo está construído lá. Aí o que é que eu vejo? O campo vive meio parado, né? Precisa que uma pessoa tome de conta daquele campo para voltar ao esporte da Cruz do Monte. Existe hoje na Cruz do Monte 4 times de futebol. Mas devido à crise, as coisas agora, e o pessoal pede para voltar o que era antigamente.
Então eu acho que está precisando que a gente se une mais para ver se continua o que era. Porque o jovem sai da droga, né? Se ele tiver o treino, tiver o time, ele vai esquecendo as coisas erradas e vai praticando as coisas boas. Aí você sabe, a Cruz do Monte é um bairro que não é esquecido, mas ele precisa ser mais visto. Eu já escutei o seu programa, você está dizendo que vai vir 200 casas para Parelha, para ser construído no próximo ano. E vamos pedir a Deus que venha, né? Porque a crise é muito grande, a mulher está cortando, mas se está aqui no projeto, eu acho que deve vir. Parelha vai ganhar muito com isso. Porque eu vejo as casinhas que foi construídas, está tudo ocupada, né? O povo morando, isso é bom. O morador da Cruz do Monte espera por uns dias melhor. Pois, Romildo, a gente agradece bastante a sua participação aqui no programa. O programa do Dr. Antônio Conversando com o Povo é um programa aberto a todas as pessoas, aos políticos. A gente entrevistou várias outras pessoas aqui do bairro também e não poderia deixar de entrevistar você por tudo que você representa aqui no bairro, né? Que você sempre luta pelas pessoas mais carentes e a gente teve a atenção de procurar fazer essa fala com você para que você levasse a sua mensagem ao bairro, aos ouvintes da rádio, aos ouvintes do programa. Eu quero só lhe agradecer pela atenção e dizer que me pegou de surpresa, mas eu disse alguma coisa e agradecer. Qualquer hora, se você precisar mais de alguma coisa, eu estou à sua disposição. E muito obrigado e até outra oportunidade. Pois obrigado e fique com Deus, Romildo. Estamos chegando ao fim de mais um programa Conversando com o Povo. Obrigado, doutor Antônio, obrigado a todos que participaram da edição do programa, obrigado a todos que participaram do programa aqui no bairro Cruz do Monte. E assim, lembrando que próxima semana estaremos nas comunidades Sussuarana e Colonos. E convidamos a todos aí das comunidades Sussuarana e Colonos para que, caso queiram participar do programa, já podem entrar em contato conosco para participarem do programa Conversando com o Povo. E fiquem com Deus e bom fim de semana. Você ouviu o programa Conversando com o Povo. Um bom dia a todos e até o próximo sábado.